somos livres. Olhe pra Jesus e seja livre, 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 livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós somos. Ele flui com graça e misericórdia. Ele flui, ele flui, ele flui, ele flui. Aleluia. Pega as tuas mãos agora, meu irmão. Volta na mão do teu irmão. Você vai ser diante de Deus, sendo derramado sobre esse lugar, sendo derramado. Eu preciso começar a me comportar de forma diferente. E aí, meu irmão? Você vai começar a sentir coisas que você não sentia. Você vai começar a sentir aqueles arrepios que falam. Eu critiquei tanto aquelas pessoas que sentiam os arrepios. E agora eu também estou sentindo. Mas isso é a presença de Deus. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha tocar agora em cada mão que está erguida. Mas que essas pessoas, Pai, possam sentir brasa viva sobre a mão delas. Que elas venham ser impactadas pela presença do Espírito. Que elas possam ver o Deus que está de todas as coisas. Porque eles vão te glorificar. Senhor,
A Bíblia diz assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. A Bíblia diz assim: se você tiver fé, você pede que o monte remova-se e ele remova. Hoje, durante a ministração dos pastores, nós vamos ministrar, onde o pastor fez o seguinte comentário: os verdadeiros ousados, aqueles que têm o verdadeiro chamado, não pode ter medo da sarça. Para você ver a glória de Deus, meu irmão, você tem que se aproximar da sarça. Senhor Deus, que o Senhor venha derramar sobre essas mãos erguidas algo sobrenatural. E que sobre essas mãos, Pai, o Senhor venha colocar uma espada do verdadeiro guerreiro. Eles já possam ver pela fé essa espada na mão deles. Eles venham tomar posse. Que nessa noite eles venham marchar para a conquista daquilo que já foi entregue. Aleluia! Eu não entendo o que Deus vai fazer nessa noite aqui, irmão, mas eu sei que é algo muito bom. Amém? Passei o dia todinho hoje com uma dor de cabeça assim incrível, e quando eu coloquei o pé no púlpito parou a dor de cabeça, irmãos. Amém? Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Quero trazer um texto aqui bem rápido aqui para os irmãos. Não precisa abrir as suas Bíblias, que é o texto que nós estamos trabalhando nele, né, que nós colocamos como tema da campanha. Salmo 128, no verso 1, só vou ler do verso 1 ao 6, que diz: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Verso 12 diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. 3, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. 4, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você seja prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E 6, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém? Salmo profético para a sua vida, para a vida da sua família, em nome de Jesus.
Muitas pessoas hoje faltaram, ontem teve um grande número de pessoas que faltaram também. Talvez essas pessoas não acham que tenham problemas nos seus lares. E eu estava conversando com alguns pastores, e hoje eu conversei um pouco com o pastor Júnior, né? Os maiores problemas que estão existindo dentro das igrejas evangélicas são com a família, meu irmão. Família hoje está sendo destruída porque não querem investir na sua vida ministerial. Então está na hora. Ontem o irmão falou: mas pastor, ontem o senhor bateu demais nos homens. Mas o homem tem que apanhar mesmo, meu irmão. Amém? É glória? A mulher também tem que apanhar, tá? Os homens têm que apanhar bastante, meu irmão. Porque é uma geração, sabe, praticamente, que está ficando extinta. Homem, quando nós falamos homem, não é de vestir uma calça, de ter uma namorada. Não estou falando desse tipo de homem, não. Estou falando de homem com responsabilidade. Fala para o teu irmão: homem de verdade tem que ter responsabilidade. Amém? Amém? Fala para o teu irmão: já vi que é hoje de novo. Quero chamar, vai ter classe para as crianças aqui ou não? Então vem as crianças aqui que eu quero orar pelas crianças bem rápido. A igreja pode direcionar as mãos para cá em nome de Jesus. De 8 a 10 anos de idade ficarão com seus pais, não sozinho nas cadeiras, do lado dos seus pais. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença eu abençoo essas crianças, que elas venham ser o sal da terra, que elas venham fazer a diferença onde colocar a planta dos seus pés. Pai, em nome de Jesus, venha derramar sobre a vida delas toda sorte e bênção, porque tu é o Deus que está no controle de todas as coisas. Pai querido, nós quebramos e desfazemos toda a maldição hereditária da primeira a quarta geração, porque sabemos, Pai, que essas crianças serão um canal de bênção na tua casa. É o que pedimos e profetizamos em nome de Jesus. Amém e graças a ti. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Deixa eu dar um aviso bem rápido. Amanhã nós não teremos escola de discípulo. Amém? Vou repetir, para depois não vir na porta da igreja. Amanhã nós não teremos escola de discípulos. Amém? Tá? Amanhã nós teremos a presença aqui do pastor Gaston, amigo nosso, né, às 19 horas. Essas pessoas que faltaram, pode convidá-los, nós vamos deixá-lo entrar amanhã, amém? Tá? Esses que vêm faltando assim. Fora os ceeiros, né, que no dia da ceia eles estão aí. Lá em Campos de Jordão não tem ceeiros, né? Tem ceeiros também? Ah, tem. Todo lugar tem os ceeiros, irmão, só vão na ceia. Tá, nós estamos aqui com o pastor Júnior. Pastor Júnior, pode vir aqui em nome de Jesus. Bem, esse homem é um homem de Deus, amigo nosso, já virou filho também, né? Porque eles me chamam de avô agora, estou naquela fase, uma fase complicada. Está com a esposa dele aqui, mais 2 casais de amados lá de Campos de Jordão também. Irmãos, eu fui muito bem recepcionado quando estive em Campos de Jordão, falei para vocês, né? E foram esses 2 casais que estiveram lá conosco. Só faltava eu colocar a comida na boca e eles balançar o meu queijo para mascar. Só faltava isso. Foi isso? Foi. E ele falou assim para mim: tem que fazer igual, pastor, senão não vale. Não. Tá. São amados nossos mesmo, são da CVC de Campos de Jordão, com a cobertura do pastor Josuel aqui, né? Uma igreja muito bonita. Quando você for em Campos de Jordão, vá até a igreja deles em nome de Jesus. Amém? Você pode direcionar as mãos aqui em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença eu entrego a vida do pastor Júnior, da sua esposa, dos seus filhos, em tuas mãos. Pai querido, que toda sorte de bênção venha a ser derramada sobre ele, sobre a vida do pastor Flávio, que ficou lá em Campos. Que o Senhor venha encher, Pai, essa igreja do teu poder, da manifestação da tua glória. Que essa igreja venha a ser reconhecida naquela região, Pai, como uma igreja edificante, uma igreja próspera, uma igreja abençoadora, Pai. Pai querido, obrigado, Pai, por esses irmãos terem se deslocado de tão longe para estar aqui ministrando a tua palavra, para edificar as nossas vidas.
Senhor, venha usá-lo, Pai, de uma forma especial. E que toda a sorte de bênção, Pai, esteja sobre a vida deles. É o que pedimos no teu santo nome. Amém e graças a ti. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Irmãos, depois, caso você queira, tem algumas camisetas ali, né, com o tema sabe, da campanha, né? Ou sabe, família, uma dádiva de Deus. Você pode estar adquirindo, falando com a irmã Marcela lá. E amanhã nós estaremos juntos aqui em nome de Jesus. Amém? Pastor, fica bem em paz aí. Amém. Boa noite a todos. Paz seja convosco em nome de Jesus. Pastor Mesquita, desde quando conheci ele e pastora Leia, já nos identificamos, já fizemos ali uma aliança no Senhor. É um casal que nós amamos, respeitamos, sabemos o que tem feito aqui no Guarujá, e muito nos honra estar aqui neste lugar nessa noite. Minha esposa chama Mariana, né? A pastora Mariana. Eu tenho 2 filhas, uma se chama Ana Carolina, tem 11 anos, e tenho a Flávia com 7 anos. Pode se sentar, queridos. E tenho a Flávia com 7 anos de idade. O casal que está comigo é o Márcio e a Marli. São um casal de pastores lá também da nossa comunidade. São pastores de casais, cuidam de casais lá da nossa comunidade. E sempre andam comigo, porque são um casal de pessoas abençoadoras. Obrigado, meu irmão. São pessoas que ministram junto comigo e muitas vezes. Antes de começar a pregar a palavra, eu quero falar um pouco sobre o meu chamado. Há 15 anos atrás, eu me converti de uma vida promíscua, de uma vida suja, uma vida imunda. Mas o Senhor me resgatou, me deu vida nova, transformou a minha vida, transformou a minha história. E logo quando eu me converti, eu recebi o Espírito Santo, recebi o batismo no Espírito Santo, e Deus me disse que eu iria para muitos lugares levar a palavra dele, e aquilo para mim, primeiramente, foi algo impensável, porque eu era uma pessoa que tinha uma timidez paralisante, e hoje tenho ministrado para muitas pessoas. Aquelas palavras foram reais, foram verdadeiras, e uma das coisas que Deus falou comigo também, é que Ele daria a mim um ministério profético. E o meu ministério é um ministério profético. Eu exerço o ministério profético da palavra há 13 anos. E Deus tem feito maravilhas, meus irmãos. Deus tem falado, eu tenho saído para muitos lugares, e aonde tenho ido, Deus tem manifestado e feito coisas sobrenaturais. E eu sei que aqui também não será diferente. Peço a vocês que vocês prestem atenção na mensagem. Adorem ao Senhor nessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Todas as vezes que nós atentamos a falar de Deus, nós precisamos estar com os ouvidos atentos também para ouvir o que Deus quer falar. Às vezes muitas coisas nos atrapalham a buscar e a ouvir Deus, mas Deus, Ele quer que nós venhamos buscar com inteireza de coração. E eu sei que essa igreja é uma igreja que fala-se muito do Espírito Santo, e o que eu mais amo falar é sobre o Espírito Santo. Meu irmão, não tem coisa mais poderosa para falarmos do que falarmos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo de número 1. Ageu, capítulo de número 1. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Ageu. O livro de Ageu é Velho Testamento. A gente não está muito habituado a achar esse livro, porque poucas pessoas pegam nesse livro. Vamos lá, gente. É quase no finalzinho do Velho Testamento. É um livro pequenininho, mas de grande ensinamento. Vamos lá? Ageu, capítulo de número 1, para a glória do nome de Jesus. Versículo de número 1 em diante.
no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e a casa do Senhor, ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Ageu. Queridos, talvez você esteja pensando assim, mas o que tem a ver família com esse texto? Falando sobre, é tempo para você habitar numa casa, para você habitar numa casa estucada, é tempo de a casa do Senhor ficar deserta. Queridos, eu tenho uma compreensão de que eu tenho, e também os historiadores, psicólogos e qualquer pessoa que tem sã consciência entende que a família é a base da igreja. E você já notou que temos tanta dificuldade de fazermos seminários a respeito de família? Você já parou para imaginar que é muito difícil falar sobre família? Porque hoje, na realidade, o que mais queremos é ouvir falar de fogo. Nós queremos ouvir falar de glória, de poder. E nós saímos da nossa casa com um único desejo: Senhor, fala comigo. Senhor, toca no meu coração. Senhor, queima meu coração. Senhor, me dê dom. Senhor, me encha do poder do Teu Espírito Santo. E não há nada errado em pedir isso. Você não está errado nesse princípio. O problema é que quando temos seminário de família, culto de família, reunião familiar, fica-se mais escasso. E é natural. É natural que as pessoas falam assim: não, eu posso ficar em casa porque afinal de contas eu e a minha esposa, a minha família estamos bem. Não tem nada do que melhorar. Não precisa melhorar mais nada. Eu já sou um bom cristão. Eu já vou na igreja, já sou dizimista. Eu frequento culto. Eu sou cheio do Espírito. E nós começamos a deixar de fazer o que de fato Deus nos manda fazer: estar com a família, buscar a Deus na igreja, com a família. Mas esse texto chama muito atenção, que aproximadamente 50 mil judeus que estavam exilados na Babilônia, eles receberam a oportunidade de voltar para Israel. E quando eles recebem essa oportunidade, eles vão cheios de alegria. 50, 70 mil pessoas chegam e voltam para Israel, para sua pátria, para o seu local de adoração. E sabe qual foi a primeira coisa que eles se preocuparam a fazer? A Bíblia diz que a primeira coisa que eles foram fazer foram reedificar o templo de Salomão, o templo que havia sido destruído. E quando eles chegam para fazer esse templo, eles recebem uma ordenança de Deus para construir o templo, para reconstruir o templo. E eles começam a reconstruir o templo. E desses 50 mil, 70 mil pessoas que saíram, que voltaram para Israel, eles começam a olhar a planta desse novo templo que eles vão fazer. E alguns deles tinham conhecido o templo de Salomão. Alguns deles tinham visto a glória que tinha no templo de Salomão. Um templo grandioso, suntuoso, o mais lindo de todos os templos. Um templo aonde
aonde era tudo de primeira, aonde era sofisticado para a época, era um templo de primeira. E acima de tudo, a glória do Senhor estava no templo de Salomão. Só que esse templo havia sido destruído, e por haver sido destruído, as pessoas falaram: vamos reconstruir. Deus mandou, vamos reconstruir. E as pessoas começaram a fazer a base do templo. E algumas daquelas pessoas mais velhas, eles chegam para as pessoas e falam: peraí, esse que é o templo que nós vamos construir? Sim, esse é o templo que nós vamos construir. E aqueles homens com um pouco mais de idade falam assim: peraí, vocês não conheceram o templo de Salomão? O templo de Salomão era 10 vezes maior do que esse. Era lindo, era imponente, era poderoso. Esse templo é pequeno. Esse templo não vai ter a glória de Deus. Vocês estão reconstruindo algo muito pequeno. E aquelas pessoas mais novas começaram a olhar e falaram: de fato, é pequeno demais esse templo. Como que nós vamos reconstruir um templo que não tem a mesma grandiosidade do templo de Salomão? E a Bíblia diz que eles pararam de reconstruir o templo, deixaram o templo somente nas bases. O que eu estou querendo dizer com isso? O que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Muitas vezes, queridos, quando nós casamos, há uma grande festa, e a gente faz a festa, e tem bolo, tem padrinho, e tem o melhor de tudo, a noiva linda, o noivo lindo, tudo perfeito. Só que de repente chegam algumas pessoas e falam assim: peraí, casamento não é esse mar de rosa que você está vivendo aí, não. Casamento não é tudo isso que você está vivendo, porque família é difícil constituir. Quando o seu filho crescer, eu quero ver o que vai ser. E não tenha filho não, porque só dá trabalho. Você não vai dormir bem à noite, não é legal. E filho pede muitas coisas, e filho só dá trabalho. Curte primeiro. Curte lá 15 anos, aí depois você pensa em ter filho. Vai curtir, vai viver a sua vida, depois vocês pensam em ter filho. Muitas pessoas minimizam o efeito de uma família. Muitas pessoas olham para a família hoje em dia e dizem: família não é tudo isso. Hoje em dia, a falta de compromisso no meio da família tem feito com que a sociedade cada dia mais se diminua o efeito familiar. Como diz o nosso ex-presidente Lula, nunca antes na história da humanidade nós vimos a história da família se deteriorando. Nós vemos hoje famílias inteiras sendo dizimadas pelo inimigo, pais matando filhos, filhos matando pais. A situação está terrível. Cada dia mais a família destruída, cada dia mais a família acabada. Aquele homem fortão que subiu no altar e prometeu que ia viver com você até o último dia da vida, é o mesmo homem que desiste do casamento, que diz que não tem jeito, que não foi chamado para isso, que casamento não é tudo isso. A mesma mulher que promete um monte de coisas no altar é a mesma mulher que renuncia a um casamento. E é tão interessante que nós temos um lema na nossa comunidade. Nós sempre falamos sobre isso no casamento. Homem, é tão complicado esse bicho homem. Também sou, viu? Sou homem. É tão complicado que o homem promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separa. Ele separa. Que corintiano, querido.
Quando caiu para a segunda divisão, já não é mais aquele homão bonitão, já está com cabelo branco, já tem barriguinha, já tem isso. O homem do primeiro agora está mais na terceira divisão. A família vai se desestruturando. Briga todo tempo, discussão o tempo todo. Não há harmonia. Não há momentos de comunhão, de sentar na mesa, conversar, orar juntos. Meu irmão, eu me lembro que quando eu me casei, há 13 anos atrás, eu e a minha esposa orávamos todos os dias juntos. Hoje nós oramos bem menos juntos. Oramos, temos uma vida de oração, temos uma vida de retidão, mas é bem menos esse processo. Sabe por quê? Porque o que de fato tem peso de glória, nós fazemos pouco. E o que tem peso de cansaço, nós fazemos muito. Nós ficamos 2 horas assistindo futebol. E eu gosto de futebol, meu irmão. Gosto, desde os 7 anos de idade, me apaixonei pelo futebol. E até hoje eu não consegui largar a mão disso. Amo futebol. Joguei muito futebol na minha vida. Parei de jogar futebol faz 1 ano que eu tive uma contusão no joelho. Mas eu fico muitas vezes 2 horas assistindo futebol. E depois assiste o terceiro tempo, o quarto tempo, o VT do jogo e o outro VT do jogo. E a gente não tem tempo para nossa família. Aquilo que era para ser bênção, deixa de ser bênção. E hoje, cada dia mais, a tecnologia nos afasta de termos uma família sadia. O que eu estou falando aqui não é nada novo, você já sabe. Mas há um poder de inculcar na cabeça. Quanto mais a gente ouve, um dia, desculpe a expressão, a gente cria vergonha na cara e muda. É por tanto ouvir, a gente cria vergonha na cara e muda. Hoje em dia a geração da internet, do Facebook, é uma geração que não agrega nada muitas vezes na família, na sociedade. Sabe por quê? Porque a pessoa expõe tudo aquilo de ruim que ela tem nas redes sociais. E você vê um irmão às vezes na igreja que é pentecostal, que é cheio da glória de Deus. No Facebook ele mostra o que de fato ele é. Ele coloca as suas vergonhas, as suas particularidades mais horríveis. Ele coloca ali. Sabe por quê? Porque hoje nós somos uma geração que estamos preocupados somente com as nossas coisas. A Bíblia diz aqui: é tempo de você ficar habitando numa casa estucada e a casa do Senhor ficar deserta. Vamos entender um pouquinho desse contexto. Casa estucada naquela época era casa de luxo, casa boa, casa arrumadinha. Hoje, queridos, sabe o que nós mais fazemos? Nós estamos preocupados demais com as nossas coisas e deixamos a família e as coisas de Deus para terceiro, para quarto, para quinto. Eu sei que você está aqui hoje, você é um bem-aventurado de estar aqui ouvindo Deus falar com você, Deus ministrar no teu coração. Mas é importante que a gente faça a reflexão da nossa família. Que caminho que está tomando a sua família? A Bíblia diz aqui que tem muita família que semeia muito e colhe pouco.
vivido uma geração de que homem é uma raça cada dia mais em extinção. Homem mesmo, homem. Aquele que chama a responsabilidade de fazer comigo aqui. Aquele que cobre a família. Aquele que é o guarda-chuva de casa. É aquele que às vezes até quando a mulher dá uma erradinha, ele fala assim: não, eu resolvo para você. O pai que vai buscar o filho na escola. Hoje em dia, os professores, na minha época, meu irmão, os professores sabiam quem eram os pais dos alunos. Hoje em dia tem pai que nem vai na escola do filho, da primeira até o 9º ano, do primeiro ao terceiro. O pai nunca foi numa reunião do filho. Eu quero tirar um peso das costas das irmãs que sempre foi colocado. Biblicamente falando, a responsabilidade de educação do filho não é da mulher, é do homem. Se o filho der errado, não é culpa da mulher, é culpa do homem. Sabe por quê? Mãe, ela protege, ela só protege. Pai, ele tem que educar. Mãe é facilitadora dentro de casa. Mãe é aquela que facilita, que abre o caminho para o filho vir falar alguma coisa. Mas o pai é que educa, o pai é que chama a responsabilidade, o pai é que repreende, o pai é que ensina, o pai é que dá os primeiros passos. Biblicamente, meu irmão, não estou falando algo que eu acho, bíblico. Daí a gente quer que os filhos dê certo. Entrega na mão da babá, entrega na mão da vovó, entrega na mão só da mãe. Hoje, meu irmão, filhos, no caso homens, que são só educados por mãe, dá no que está dando aí. Nunca antes, na história da humanidade, os homens são tão afeminados quanto nos dias de hoje, por causa da figura paterna ausente. Semeais muito, mas recolhei pouco. Hoje, meu irmão, os homens são muito sensíveis. Você vai falar com um homem, não é que o homem não chora, o homem chora. Eu sou um chorão por excelência. Chora até inauguração do supermercado, meu irmão. Choro. Mas tem hoje, os homens são muito sensíveis. O pastor me magoou. Ei, homem não fica
homem fica, não estou pensando em nada. Daí você fala para o homem, você viu? Não, nem vi. Você viu o que aconteceu na igreja? Não vi não. Você viu a palavra? Não, teve palavra no culto hoje. Teve tal louvor, teve que dar oferta na igreja. Isso aí é esquecimento que dá na hora da oferta. Teve que dar oferta na igreja hoje. Sabe o que acontece? Esse texto aqui no versículo 9, acompanhe comigo, diz assim que, versículo 8 primeiro, Deus dá uma ordenança para os homens: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha o que ele mais disse: olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu assoprei. Sabe por quê? Disse o Senhor do Exército: por causa da minha casa que está deserta, e cada um corre para fazer as coisas para a sua própria casa. Nenhuma família vai ser bem sucedida se Deus não estiver nela. Muitas vezes nós nos fechamos dentro da nossa casa, e ali a gente quebra o pau. A gente briga, xinga, faz um monte de coisa, e xinga a mulher de um monte de nome, e a mulher xinga o marido de um monte de nome, e o filho só está olhando, está olhando. Daí a hora que chega ali naquela porta, parece que tem uma unção de ajuntamento na porta de igreja, já viu? O marido que xingou a esposa de todo nome, e a mulher que xingou o marido de todo nome, estão tudo bravo, para na porta da igreja, um pega na mão do outro, e uma unção de santificação vem naquele momento. Oh, meu irmão, paz do Senhor, querido, como vai? Graça e paz, amado. Daí a esposa olha assim, mas, oxe. O filho olha, meu Deus do céu. Por isso que tem criança que nunca quer ir embora da igreja. Por isso que tem criança que acorda 7 horas da manhã, pai, hoje tem culto. Porque ele sabe que dentro da igreja, o pai vai ser exemplo, a mãe vai ser exemplo. Mas chega dentro de casa, é horrível a situação. Conta uma história que tinha um garotinho, que ele chegou na igreja e ficou sentado na primeira cadeira da igreja. E ele ficava assim o tempo todo. Daí o pastor ficou incomodado com aquilo, falou assim: ei garoto, o que está acontecendo que você fica fazendo assim toda hora para lá? Não, é que meu pai sempre fala que o senhor é duas caras, pastor, e eu estou procurando outra, só estou achando uma. É porque dentro de casa a gente revela quem a gente é. A gente fala mal da igreja, fala mal do pastor, e fala mal disso, e fala mal daquilo, e odeia isso. É terrível, meu irmão. Muitas vezes a gente quer muitas coisas, mas não recebe nada. Sabe por quê? Porque nós não ajudamos na edificação da igreja. O templo ficou parado, a construção dele, por 16 anos, meu irmão. 16 anos sem adoração. 16 anos sem a presença de Deus. 16 anos sem a família estar congregada dentro da igreja. 16 anos sem as crianças apresentarem um cântico para Deus. 16 anos sem ouvirem o toque da buzina dentro do templo. 16 anos sem buscar a presença de Deus. Talvez você está dentro da igreja há 2, 5, 10, 15, 20 anos. E você até hoje não sabe o que é presença de Deus, o que é glória de Deus, o que é poder de Deus, o que é unção de Deus. Porque muitas vezes nós estamos aqui com a nossa família, mas como disse o pastor Mesquita, não sentimos mais nem aquele arrepinho, não sentimos aquele fogo mais no coração, não sentimos aquele fogo na cabeça, não sentimos a nossa mão queimando, o nosso coração queimando pela glória de Deus. E Deus nos repreende aqui nessa noite.
para voltarmos a edificarmos o templo do Senhor. E templo do Senhor não se edifica construindo paredes, se edifica tendo famílias solidificadas na presença de Deus, famílias que buscam a glória de Deus, famílias que vivem para Deus, famílias sacerdotais, famílias que honram o nome do Senhor fora da igreja, dentro da igreja, na sociedade, no meio da família. Nós precisamos honrar o nome do Senhor através de uma vida de familiar abençoada para a glória do nome de Jesus. Talvez você queira edificar, queira ficar rico, e não há problema nisso. Mas quando você está pensando nisso e está deixando a família para lá, para trás, é um sinal claro de que você não está edificando o templo do Senhor. Talvez você olhe para famílias A, B ou C ou D e fale assim: ah não, a minha família nunca será igual a essa. Igual as comparações que o povo, os mais velhos faziam. Ei, vocês estão loucos, estão fazendo um templo aqui, que não dá nem a metade do templo de Salomão. Talvez você esteja desestimulado de continuar com a sua família. Talvez você está triste e não queira mais continuar com a família. Talvez você ache que esse fardo é muito pesado. Talvez você ache que família não é tudo isso. Talvez você ache que Deus fez uma brincadeira de colocar você do lado dessa mulher, mas Deus não fez uma brincadeira. Como diz o tema desse seminário, família é dádiva de Deus. Família é presente de Deus. Só que nós não temos essa compreensão. E nós deixamos a casa do Senhor vazia. Nós preocupamos somente com as nossas coisas, com os nossos problemas e com as nossas dificuldades. É tempo de levantarmos aqui, nessa igreja, famílias proféticas. Famílias que fazem a diferença neste bairro, nos bairros adjacentes. Famílias que de fato, como diz o Casados para Sempre, que são de fato faróis. Famílias que de fato cumprem um chamado que Deus os deu. Não se importando se a reconstrução do templo é menor. Se esse templo que você está fazendo é bem pequenininho. Não é igual ao templo de Salomão. Não é igual à família dos outros. Deus diz assim no capítulo 2. Mostra claramente as pessoas fazendo essa comparação. Capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vocês veem ela agora? Esta casa que nós estamos construindo é nada em vossos olhos comparado com aquela casa que foi reconstruída, que estava sendo reconstruída. Mas Deus dá uma ordenança para Zorobabel. Ele diz assim: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou o Senhor, e estarei convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Zorobabel sentiu quando ele recebeu essa palavra, e como você deve se sentir quando você está recebendo essa palavra. E segundo a palavra que concertei convosco, saístes do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. As pessoas também questionaram: mas como que nós vamos reconstruir esse templo, se a gente não tem dinheiro, se a gente não tem condições? O texto no versículo 8 diz assim: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.
Talvez você queira reconstruir, reposicionar a tua casa. Você fala assim, eu não tenho condições. Deus diz assim, eu vou na frente, eu mudo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu vou com você, eu te abençoo. Muitas pessoas querem receber a bênção, mas não querem entregar na mão daquele que de fato pode resolver os problemas. Deus, Ele pode resolver o problema. Deus, Ele pode transformar a tua casa. Deus, Ele pode mudar a história da tua família. Ele pode trazer a convicção de que pode dar certo. Família, meu irmão, é um projeto lindo que Deus fez. Não é um projeto qualquer, não é um rascunho qualquer. Família é dádiva de Deus. Família é um presente de Deus. Não importa se o seu marido é ranzinza, se a sua mulher é ranzinza, o importante é que esse ranzinza e essa ranzinza é um presente de Deus para a tua vida. Não importa se o seu filho é chato, se a sua filha é chatonilda, não se importa, é um presente de Deus na tua vida. O que temos que fazer é reconstruir. É pegar o primeiro tijolinho e falar assim, eu vou reconstruir a minha família, eu vou reconstruir a minha casa, eu vou mudar a história da minha casa. E se o homem vai lá e pega um tijolinho, com toda certeza a esposa vai falar assim, ele está mudando, ele está fazendo a diferença. E a esposa também vai lá, pega um tijolinho, e de repente você olha para trás, os filhos também estão pegando os tijolinhos para reconstruir a casa, para ver a casa transformada, para ver a casa abençoada, mudada. Queridos, há uma promessa de Deus que eu quero liberar daqui a pouquinho, para essa família, para essa igreja. Talvez, até hoje você já viu muitas coisas no seu casamento, você já viu muitas coisas bonitas acontecerem aqui nessa igreja. Talvez você já tenha visto a unção de Deus aqui neste lugar, a glória de Deus neste lugar. Você fala assim, mas não se compara com as outras igrejas Peniel que tem por aí. As outras são enormes. As outras parecem que tem mais unção. As outras parece que Deus habita lá, e aqui parece que às vezes não acontece. Quando você determina em reconstruir o templo, a tua casa, também trazendo um pouco para o templo aqui, para a igreja Peniel, quando você determina trabalhar para o reino, a fazer as coisas para o reino, a amar o reino, sabe o que acontece, meu irmão? Há mais uma promessa, diz o Senhor. Olha no versículo 9, esse versículo eu acho um dos mais lindos deste texto. No versículo 8 diz, minha é prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus diz para essa igreja nessa noite, preste atenção. Olha o que Deus diz para a sua casa nessa noite. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aplauda Ele que é digno. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se você já recebeu muita glória por ter um casamento abençoado, a Bíblia diz que a glória da segunda casa que nós vamos estabelecer aqui hoje vai ser maior do que a da primeira. Se você já viu muita glória nessa igreja, a Bíblia diz que a glória desse último tempo de hoje vai ser muito maior do que a da primeira, de coisas maravilhosas que você já viu, de milagres que você já viu, de unção que você já viu. O que você precisa é buscar a reedificar o templo do Senhor. O templo de Salomão teve muita glória, meu irmão. A Bíblia diz que os sacerdotes não podiam nem ficar de pé na consagração daquele templo. Você imagina, neste templo bem menor,
A Bíblia diz que a glória deste templo será maior do que do templo de Salomão. Eu quero dizer, meu irmão, que você é um agraciado de estar aqui nessa noite, porque você vai receber o impacto da glória de Deus na tua casa, na tua família, nas tuas finanças. O teu marido vai se converter, a tua esposa vai se converter, os teus filhos vão estar à roda da sua mesa, a sua família será uma família frutífera, uma família profética, uma família sacerdotal, uma família ungida, uma família que de fato vai fazer a diferença para a glória do nome de Jesus Cristo. A tua família não será mais conhecida como aquela famíliazinha, como aquela que mora ali no final da rua. Eles vão entender que a tua família é onde a glória de Deus está. A sua casa vai se converter ao Senhor Jesus Cristo. O teu pai vai conhecer a Jesus, a tua mãe vai conhecer a Jesus, os teus irmãos, netos, vizinhos, parentes vão conhecer Deus, conhecer a glória de Deus, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Você vai sair daqui nessa noite cheio da glória de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus para brilhar lá fora. Não fique brilhando aqui dentro, brilhe lá fora, brilhe na tua casa, seja ungido na tua casa, seja sacerdote na tua casa, seja um homem, uma mulher cheio do poder de Deus, porque é lá que Deus quer te fazer cada dia mais poderoso e cheio de unção. Tem gente que fica aguardando unção para usar aqui dentro da igreja. Não, aqui dentro de, vou guardar meu período de oração, vou guardar meu irmão, isso não existe. É dentro da tua casa que tem que brilhar o que você aprende dentro da igreja. É no seu trabalho que você tem que ser exemplo, cheio da glória de Deus. Ser cheio da glória de Deus aqui dentro da igreja, sabe para que serve? Nada. Deus te chamou para ir para os valados. Deus te chamou para ir para as favelas falar do amor de Deus. Deus chamou você e tua casa para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo na escola, no trabalho, na vizinhança. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. As pessoas precisam ver a tua casa brilhando. As pessoas precisam ver que aquele homem que chegava em casa todo dia bruto, nervoso, é um homem hoje em dia que chega cheio da glória de Deus e louva o nome do Senhor. E quando ele vai passando, toda a vizinhança vai reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, porque era bêbado, não servia para nada, era briguento, era nervoso, mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E ele vai andando como um grande general na presença do Senhor, sabendo de que Deus fez uma grande obra na casa dele. Quantos de nós não levantamos mais as nossas mãos para profetizar na nossa casa? Eu quero que hoje, a hora que você sair, chegar no portão da tua casa, na porta da tua casa, sabe por que tem muita criminalidade no Guarujá, em Campos do Jordão? É porque na nossa casa, muitas vezes tem uma herança maldita que a gente não quebra. E sabe como se quebra? A partir de hoje aqui quem habita é o poder do Espírito Santo, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A partir de hoje não vai acontecer mais nenhum crime nesse bairro, nessa rua, porque mora o ungido do Senhor. Meu irmão, minha irmã, ser ungido do Senhor aqui dentro da igreja é fácil. Mole. Ser ungido no Senhor, passar no bairro e falar assim: a partir de hoje, vai acabar com essa pouca vergonha aqui. Em nome de Jesus vai acabar. Você não precisa ser louco, né? De parar na frente do bar e falar assim: a partir de hoje vai fechar isso aqui. Não é nada disso. Levante a tua mão no seu bairro, na tua casa. Você jovem, chega na tua escola e fala assim: a partir de hoje essa escola não vai ser mais uma escola qualquer. Vai ser uma escola onde as pessoas vêm de fato para aprender. Não vai ter mais pregação, não vai ter mais droga, não vai ter mais prostituição, não vai ter mais briga dentro dessa escola a partir de hoje. Essa escola vai ser referencial, porque eu estou aqui, eu sou ungido do Senhor e determino para a glória do nome de Jesus.
A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Talvez você esteja de saco cheio de olhar para a cara do seu patrão. Ao invés de ficar de saco cheio de olhar para o seu patrão, levante a tua mão lá no escritório, na onde você trabalha, na fábrica que você trabalha, e fala assim: a partir de hoje vai mudar a história aqui. As pessoas vão ser valorizadas, porque aqui tem um ungido do Senhor trabalhando. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu quero que a igreja seja cheia de poder. Se você ficar dependendo só do mesquitão, você está enrolado. Você precisa ser o primeiro a ser a tocha acesa. Você já tem que chegar aqui, meu irmão, cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus. Ninguém vai precisar ficar mandando você fazer nada. Você vai ser o primeiro a sair no poder, cheio da glória, falando em línguas, falando palavras proféticas. Sabe como que isso acontece? É quando você entende que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você é segunda casa, meu irmão. Você é segunda casa, minha irmã. Menorzinha. Não tem tanto luxo como a primeira, mas tem a presença de Deus. E o que faz a diferença não é o luxo, é a presença de Deus. A gente não pode ter medo de chegar perto da sarça. Você lembra que o pastor falou? Meu irmão, glória de Deus é pra gente. E tem gente que tem medo da glória de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da vida que emana de Deus. A nossa família precisa ser transformada pela glória de Deus. Talvez você já esgotou todos os recursos que você tinha até hoje. Mas hoje Deus não te dá um recurso. Ele te dá um direcionamento. E que se você entrar por esse direcionamento, por este caminho, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. O ministério de louvor nunca mais será o mesmo. O ministério de diaconia da igreja nunca mais será o mesmo. Os líderes da igreja nunca mais serão o mesmo. Os pastores também nunca mais serão os mesmos. As ovelhas dessa igreja não serão mais os mesmos. Sabe por quê? Porque a primazia é a presença de Deus. Não eu ser reconhecido, não eu cantar, não eu pregar, mas a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. Meu irmão, a unção de Deus tem peso de glória. E o que nós queremos muitas vezes tem peso de cansaço. Sabe por que hoje em dia nós estamos vivendo uma geração de pessoas cansadas e sobrecarregadas? Porque deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Quanto mais eu me aproximo das minhas vontades, mais eu canso, mais me estresso, mais entro em depressão, mais fico nervoso, mais problema de estômago, mais problema disso, mais problema daquilo, mais câncer. Quanto mais eu me aproximo das coisas de Deus, o cansaço vai embora, o peso vai embora, a glória vem, a posse da minha vida, e a minha mulher se converte, o marido se converte, a família se transforma, a igreja se transforma, tudo se renova, tudo começa a viver numa diferença espiritual, e as pessoas sentem a unção daquilo que é feito por Deus. Eu preciso viver a glória dessa última casa. Eu quero te convidar, meu irmão, a ser ministrado agora. O meu ministério é um ministério da palavra profética. Eu tenho certeza que já falou muito com você, muita coisa. Eu já vejo pessoas chorando, pessoas sendo quebrantadas. Mas o meu chamado mais específico, mais forte, é a partir de agora. É neste momento, daqui para frente, que é onde Deus vai começar a falar de uma forma muito forte com você. Temos aqui alguns dos pastores da nossa igreja, temos também alguns líderes. Eu gostaria de você, que quer ter a tua casa e viver a glória dessa última casa, que você se colocasse em pé, para que eu pudesse orar por você.
Oh, em nome de Jesus. Posso convidá-los para vir à frente, pastor? Vem à frente, por favor, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, meu irmão, você está diante de Deus, e Deus te conhece, acabou tudo. Nós vamos orar por você. Eu gostaria que você já viesse num espírito quebrantado. Pode fazer um louvor para a gente? Os abençoados aí? Venham, meu irmão, já venham quebrantados. Pode vir mais à frente aqui, queridos. Pode vir mais à frente. Oh, aleluias. Bendito. Oh, aleluias. Deus já está tocando. Deus já está falando. Oh, comece a buscar a presença do Senhor. Eu gostaria que você começasse a buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos. Oh, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu gostaria que os ministros já começassem a estar ministrando por essas vidas. Você vai ser tocado, meu irmão. Você vai ser tocado, todos vão ser tocados para a glória do nome de Jesus. Temos menos pessoas aqui hoje, então é importante que quanto menos tiver, mais você vai ser tocado. Já podem estar ministrando na vida das pessoas. Só ouço tua porção, a
atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não